Vamos lá, queridas. Abra aí a Bíblia. João 1, verso 1. Alguém aqui já assistiu The Chosen? Uau! Quem não assistiu ainda precisa assistir. The Chosen é uma série... Já assistiu uma ainda, não? Meu Deus, tá em pecado. É uma série que conta sobre os escolhidos, como Jesus, né? Escolheu pessoas comuns. E eu tenho indicado muito porque desmistifica um pouquinho a questão de... A gente acha que, né, os discípulos são pessoas extraordinárias, super especiais. E a série vem mostrar que eles eram pessoas comuns, com muitas dificuldades, né? E que venceram grandes coisas e até mesmo medos por causa do Evangelho, por causa de Jesus. E eu só comentei porque eu acho muito lindo, né? Eu esqueci o nome do episódio, tá? Mas é o episódio que começa com João, o amigo, né? O apóstolo íntimo, e Maria, a mãe de Jesus. Então mostra eles conversando. Jesus já havia morrido, ressurreto, aparecido, ascendido aos céus. E eles conversando sobre como era, né? Sobre tudo o que aconteceu e sobre toda a palavra. E aí, ele começa a recitar esse verso. Eles conversando sobre toda a palavra e sobre quem foi Jesus ali no meio deles. E aí, João começa a descrever, né, como nasceu esse verso. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Queridos, imagina, né? João, o apóstolo, escrevendo esse verso, né? Ele se depara, imagina, você falar que uma luz resplandece, mas essa luz, para muitos, havia sido dissipada. Concorda comigo? Não eram todos que criam, mas como assim o rei de vocês veio e morreu? Já ouviram falar sobre o escândalo da particularidade de Cristo? Pensa comigo se não é muito escandaloso Deus enviar um rei para morrer. Não é muito escandaloso? Esse é o escândalo da particularidade do amor de Cristo. Muitos esperam grandes coisas, mas tudo é feito de maneira simples. Primeiro, para nos entregar depois as grandes coisas, sabe? E João, escrevendo sobre esta verdade, crendo que a luz dissipou as trevas. Mas eu quero ficar aqui nesse início, diz assim, ó, no princípio era o Verbo. O verso está dizendo assim, olha, no início, João está se lembrando lá do início de todas as coisas. João está querendo dizer, ei, ele estava antes de... Sabe assim, quando abre os olhos? Ei, ele estava desde o início. Ele estava em tudo o que aconteceu. Ele estava desde a criação, diz assim, ó, no princípio era o Verbo. Algumas traduções trazem, no princípio era a palavra. Essa palavra verbo significa logos. E significa o quê? Palavra proferida, palavra decretada. Então o que João está falando aqui?
No início de tudo, era a palavra. Quando não existia nada, existia uma coisa. Que coisa era essa? Era a palavra. E fala assim, ó, ele continua. E a palavra, o verbo estava com Deus. Mas ele continua, mas ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Da palavra. Pensa agora, João, refletindo em tudo que aconteceu durante 3 anos e meio, vendo tudo que aconteceu ali com Jesus, todas as coisas, né? Antes, durante e depois da morte de Cristo. E ele pensando em tudo e falava, meu Deus, já havia sido decretado. Já havia sido decretado. No princípio, a palavra decretada já existia. A palavra, as coisas que aconteceram com a palavra, algum tempinho antes, na verdade, ele viu que já havia acontecido desde o princípio. A vida estava nele quem? Na palavra. E a vida era a luz dos homens. O que era a luz dos homens? A palavra. E essa palavra, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Tudo isso por quê? Porque a palavra está desde o início, a palavra é a vida, a palavra é a luz. Mas sabe como que João teve essa revelação? Eu não sei se você já analisou a Bíblia, né, numa totalidade, mas João, os apóstolos, conheciam a Bíblia da época, que eram as leis, os profetas. E ali estava descrito toda a trajetória que aconteceu e que deveria acontecer para que o povo de Deus se tornasse o povo de Deus, sabe? Gênesis 1, abre aí. João então já conhecia tudo. E depois que tudo aconteceu, ele, analisando, ele viu o quê? Já estava escrito. Mas como assim já estava escrito, Miriam? Olha o que diz Gênesis 1, do 1 ao 3. A Bíblia, a nossa Bíblia hoje, que a gente aqui do Ocidente tem, né? Diz assim, ela começa assim, ó, no princípio. Olha que coisa interessante, gente. A primeira palavra do Antigo Testamento é no princípio. E a primeira palavra do Novo Testamento é no princípio. Ou seja, João estava reforçando o quê? Tudo que estava escrito desde o início de todas as coisas. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus o quê? Haja luz, e houve luz. Queridos, quando João falou assim, no princípio era a palavra, e a vida era a palavra, e a luz era a palavra. E quando a luz era proferida, ela dissipava as trevas. O que João estava mostrando? Que é verdade Gênesis 1, quando diz que no princípio Deus criou todas as coisas. E existia o que? Trevas, existia abismo, existia escuridão.
Mas o Espírito pairando e vendo todas essas coisas, aconteceu o quê? De repente, a palavra resolveu falar. E aí o que diz? E disse Deus. A palavra resolveu manifestar o desejo que existia dentro dele. Qual era o desejo que existia dentro dele? O primeiro era o quê? Haja luz. E o que a Bíblia nos relata? Houve luz. Mira, quanto tempo demorou para acontecer isso? Para mim foi assim, ó. Disse, haja luz e uau! Houve luz. Quando a palavra resolve manifestar, toda a treva foi dissipada e houve luz antes de toda a criação. A primeira coisa que a palavra resolveu manifestar foi a luz. Por que a luz? Porque a luz é vida. Não existe vida sem luz. Não existe vida com trevas. A primeira coisa que a palavra fez foi liberar luz. A esposa do Dão uma vez pregou, né? Depois, eu acho que deve ter no canal da Poema, né? Sobre isso, sobre haja luz, o raiar. Quando ele decreta uma palavra, é instantâneo, sabe? O poder, o raiar, a luz emanar. Esse é o nosso Deus. Queridos, tudo estava vazio, mas o poder da palavra, através dele, todas as trevas foram dissipadas. E este é um fundamento cristão, coloca assim na sua mente, sabe? Em que eu devo me apegar. Esse é o fundamento, esse é o início de todas as coisas. Um fundamento é o quê? Uma coisa que é colocada primeira, para depois ser construída por cima. Queridos, nada do que está aqui foi feito e colocado à toa, tá bom? Pode até pessoas dizerem, né, que a Bíblia precisa ser atualizada, mas queridos, tudo é feito conforme o Senhor planejou. Tudo já estava escrito. Mas entenda uma coisa, a Bíblia, ela contém a palavra. Por isso é que ela é tão eficaz, é tão importante. Por isso que ela é tão atual, mesmo sendo escrita há muitos anos atrás. Por quê? Porque ela contém a palavra, e a palavra da verdade. Então não é à toa, queridos, que o primeiro verso da Bíblia é: no princípio Deus criou todas as coisas. Esse verso está aqui na Bíblia para colocar como fundamento: ei, a primeira coisa que eu fiz foi acabar com as trevas e liberar a luz. Esse é um fundamento que nós precisamos nos arraigar mesmo, sabe? Criar raízes de que Deus criou todas as coisas. E a primeira coisa que Ele criou foi a luz. Por quê? Porque dele emana luz. Você já parou para pensar que Deus criou, né? Ele cria a luz, aí Ele faz separação dia e noite. Mas se você for ver todos os dias da criação, em nenhum momento fala e houve dia e noite. Todo dia da criação termina assim: e houve tarde e manhã. Por quê? Porque o próprio Deus estava ali. E Deus estando, mesmo havendo já a noite, ela não pode existir, porque onde a luz está, não existe trevas. Não existe trevas. É por isso que lá no final, em Apocalipse, diz que quando Ele estiver habitando conosco, não haverá mais
noite. Não haverá mais escuridão. Não haverá mais trevas. Por quê? Porque a palavra, a luz, decidiu habitar. Ela decidiu habitar. Isso é um fato, queridos, irrevogável. O fato de que um Deus tão grande, infinito e eterno resolveu manifestar-se através da sua criação. Queridos, isso é irrevogável. Ninguém consegue mudar. Os cientistas tentam de todas as maneiras, eles não tentam comprovar teorias, eles tentam comprovar que aqui é mentira, mas ainda não conseguem. Eles criam teorias. O que é uma teoria? É alguma suposição de uma verdade, mas que não é uma verdade. Por quê? Porque não existe comprovação. Isso aqui, queridos, é um fundamento, sabe? Deus, na sua infinita misericórdia, um Deus eterno, Ele resolveu se manifestar. A palavra resolveu liberar o seu decreto. E o primeiro decreto dele foi: haja luz. O primeiro decreto dele acabou com toda a escuridão. O primeiro decreto dele acabou com toda a escuridão. Então, queridas, existe uma palavra antes de tudo. E quando essa palavra é proferida e dita, quando ela resolve se manifestar, as trevas, elas se transformam em luz. E no propósito de Deus, no propósito eterno de Deus, antes de tudo, existe a palavra. Todas as coisas foram feitas mediante a palavra. Ou seja, Cristo não se manifestou somente quando Jesus nasceu. Ele já se manifestou antes da criação do mundo. E é isso que a gente vai ver um pouquinho. Vamos continuar em Gênesis 2. Continuando, né, toda a criação do mundo. E aí Deus cria todas as coisas, né, em 5 dias. E no sexto dia Deus cria o quê? O que Deus cria no sexto dia? O homem. Aí no sétimo dia Deus faz o quê? Descansa. O descanso do Senhor é para mostrar que Deus não estava lá tranquilo e sossegado e vou criar alguém para satisfazer só o meu ego. Vou criar alguém porque alguém precisa ser meu escravo. Não. O sétimo dia nos mostra que Deus decidiu criar todas as coisas e colocar um homem ali, ter o homem, para que pudesse se relacionar. O descanso é o relacionamento entre o homem e Deus. Gênesis 2, verso 15 diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então a palavra, depois que criou todas as coisas, ela começa a liberar algumas instruções e algumas ordens. Então foi dada a autoridade ao homem, e nessa autoridade, né, a palavra resolveu falar o que é que o homem poderia desfrutar, como ele poderia desfrutar, como ele faria. E aí, o que ele disse? Coma livremente da árvore, de qualquer árvore do jardim, mas
não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no capítulo 3 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Queridos, entenda uma coisa. Toda a criação foi feita, o homem foi feito. A primeira voz que o homem ouviu foi a voz de Deus. Imagina Deus revelando ao homem tudo o que ele fez durante 6 dias. No 7º dia, Deus pegou: vem aqui agora. Eu vou te contar tudo como eu fiz. Vou te mostrar. Imagina Deus conversando. A primeira voz que o homem ouviu foi a voz de Deus. No entanto, a Bíblia relata que certo dia, uma serpente resolve falar. E queridos, é incrível, mas ela só falou porque o próprio Deus deixou. E a serpente resolve bater um papo. E agora então, Eva ouve uma outra voz, e não a voz de Deus. E é isso que nós vamos analisar hoje. O que acontece quando nós ouvimos outras vozes além da voz de Deus? A gente vai perceber nesse diálogo, né, entre a Eva e a serpente, a gente vai perceber que o diabo, ele não muda muito a sua estratégia. Talvez a gente que esteja, né, continue aí desapercebido. Queridos, presta atenção. A serpente, ela começou testando o entendimento sobre a palavra de Deus. O que a serpente fala para a mulher? A serpente fala assim para ela: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A serpente, ela começa testando se o que Eva sabia, se o que Eva conhecia era realmente o que Deus tinha falado. A serpente começa no diálogo minando ali uma desconfiança no que Deus tinha falado. Ela inicia o diálogo indagando: ei, analisa o que Deus te falou. Foi isso mesmo que ele te disse? Ela fala assim, ó: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Você lembra o que é que Deus tinha dito para o homem? Deus tinha dito assim, ó: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Deus disse para o homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. O que isso significa? Mas Miriam, Deus não colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal para testá-los? A primeira coisa que Deus disse foi: comam
livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não quero que vocês comam. Queridos, Deus não estava colocando ali Deus estava, mas assim, eu vou chegar lá para vocês entenderem. Deus estava colocando limite, mas não é porque Ele queria só testar o coração. Deus, na verdade, Ele colocou aquele limite porque, pensa comigo, queridos, Adão e Eva, todos os dias, conversando e ouvindo a voz de Deus. Queridos, quem que é a palavra desde o início? Deus. Quem é que tem todo o conhecimento que criou todo mundo? Então pensa, todos os dias Adão e Eva, a palavra diz que Deus vinha ter com eles. Todos os dias Deus vinha mostrar todas as coisas. Deus vinha ensinar Adão e Eva. Deus vinha fazer com que ele conhecesse as coisas. Quando Deus fala, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Deus, na verdade, só estava querendo dizer que, ei, o conhecimento que você precisa, você pode obter direto de mim. Você não precisa pegar em outro lugar. Você pode obtê-lo diretamente da fonte. E na verdade, o mal que aquela árvore revelou não é a maldade, porque a maldade já existia. A serpente não era má? Então a maldade já existia. O mal que eles passaram a conhecer quando eles comeram do fruto foi estar longe de Deus. Os olhos deles se abriram e eles passaram a enxergar as coisas com uma outra ótica e não pela ótica de Deus. Estão conseguindo compreender o raciocínio? Então a primeira coisa que a serpente fez foi testar se Eva sabia o que é que realmente Deus havia falado. Ei! Ele falou, não comam de nenhum fruto das árvores. E olha aí o que Eva faz. Eva, ao dar ouvido para a serpente, eles começam um diálogo. Entende? Em vez de parar na hora, né? Não. Ela decide conversar. E nesse diálogo, Eva então distorce o mandamento que Deus havia dado. Eva fala assim, ó: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Foi isso que Deus disse para Eva? Sim ou não? Foi, mas ela acrescentou palavras sob a palavra que Deus havia falado. Queridos, ó, ela falou assim, ó: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Voltando, olha o que Deus disse: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Queridos, em nenhum momento Deus falou, e nem toquem nele. Deus só falou, não coma. Ou seja, quando Eva começa o diálogo com a serpente, além da serpente fazer com que Eva começasse a analisar o que o decreto de Deus realmente era, Eva começou a distorcer os mandamentos que Deus havia falado. E aí a ótica dela muda, porque uma coisa é Deus falar, vocês podem comer livremente, mas não coma do fruto. Eva fala, não, Deus não deixou e falou pra gente nem tocar. Ou seja, a serpente aqui fez com que a Eva maximizasse, sabe? Coisas que Deus não havia falado.
A serpente fez com que Eva maximizasse a liberdade que Deus tinha dado para eles. Deus disse: coma qualquer uma, é sua escolha. E ela falou: não, Deus proibiu até de tocar. Parece alguém, gente? Pois é. Quando Eva começa a dialogar com a serpente sobre os mandamentos de Deus, ela começa a olhar de uma maneira diferente o que o próprio Deus havia falado e acrescenta palavras sobre a palavra. Ela começa a dar mais olhos, mais valor para o que ela não podia fazer do que para o que ela poderia. Ela começa a ver tudo o que Deus limitou e não tudo o que Deus entregou. Queridos, pense, um jardim inteiro, um mundo inteiro. Eu não sei se você já parou para analisar, gente, mas talvez, né? Você pode ter pensado isso, que na criação só existia o jardim do Éden. Mas não, gente. É a criação do mundo. E Deus colocou um jardim, porque eles só eram 2 até então. Entendeu? Então era um mundo. Deus colocou um jardim para que eles habitassem. E ali a humanidade começasse. Então pensa, gente, eles tinham um jardim inteiro. O diálogo de Eva com a serpente fez com que, além dela, peraí, será que foi isso mesmo que Deus me falou? Além dela querer refletir sobre, ela simplesmente se apegou mais no que ela não poderia fazer do que em todas as coisas que Deus havia entregue. E aí, queridos, olha o que acontece. A serpente, ela contradiz o mandamento de Deus. Por quê? Porque Eva começou o diálogo. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos saberão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Queridos, aqui a serpente ataca a justiça de Deus e faz com que Eva desacredite da veracidade do juízo de Deus sobre a desobediência. A serpente fala assim: não, vocês não morrerão. E Eva faz o quê? Acredita. Eva acredita que desobedecer os mandamentos do Senhor não condiz em juízo, sendo que Deus tinha falado, Deus tinha decretado: se vocês comerem, vocês morrerão. A morte não era uma morte física, e ela acreditava que talvez fosse isso, né? Era a morte espiritual. O resultado desse diálogo, queridos, foi ressentimento e desconfiança em relação a Deus. Deus havia dito uma palavra, Deus falava muitas coisas. E quando Eva começou a ouvir a voz da serpente, ela começou a desconfiar da sua relação com Deus. Ela começou a, peraí, Ele não me deu tudo o que Ele me deu. Ele não fez tudo o que Ele falou que Ele fez. Não, Ele não quer que eu seja livre. Não, Ele não quer que eu tenha autoridade. Ele falou que me deu autoridade, mas Ele tirou minha autoridade. Por que colocou essa árvore? Isso não é autoridade, porque se eu tivesse autoridade, eu poderia comer e fazer o que eu quisesse. Ela começa a distorcer a própria palavra. E mais, desacredita no poder e no amor de Deus. Queridos, eu tenho analisado muito, sabe? E esses dias eu vi uma frase e realmente é verdade. Se tivesse uma canção, talvez, que Deus cantasse todos os dias, não que Ele não cante, com certeza, né?
Mas essa canção seria: e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Desde o início, tudo que Deus quis era conversar, era se relacionar, era que eles ouvissem todos os dias a sua voz, mesmo ouvindo outras vozes. Mas desde o início Deus queria que eles tivessem na mente e no seu coração a voz de Deus, e que ela fosse superior a todas essas coisas. Mas quando Eva deu ouvidos e dialogou com a serpente, né? O medo e a desilusão, desconfiança, tudo isso foi gerado. Olha o que a palavra diz, continuando, sabe? Depois que eles comem da árvore, a mulher dá, né, o fruto para o homem. Homens. Todo mundo acha que Adão não estava ali na hora, né, gente? Mas Adão estava no diálogo. Ai, Miriam, como você sabe disso? Porque a Bíblia fala que ela vira e entrega a fruta. Não fala que ela, ô Adão, vem aqui um pouquinho. Não. Ela fala que ela entrega a fruta para Adão. Ou seja, Adão estava ali ouvindo. E Adão também não fez nada. E aí continua. Depois que eles comem, os seus olhos se abrem, né? Viram que estavam nus. E aí diz assim, ó: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou para ele: quem é que te diz que você estava nu? E a Bíblia continua descrevendo o que aconteceu depois. Queridos, olha o que um diálogo inusitado, que começou assim, só com uma faísquinha de será? Foi isso mesmo? O diálogo entre Eva e a serpente, gente, ele começou despretensioso e ele foi processual e gradativo. A serpente foi ali só minando. E Eva deu ouvido e começou a acreditar naquilo que ela foi falando, sabe? E diz aqui, ó, que quando eles ouviram os passos do Senhor, eles fizeram o quê? Se esconderam. E aí Deus chamou: ei, onde está você? Deus começa a ouvir. Pensa, Adão e Eva ouviam a voz de Deus todos os dias. E em nenhum momento aqui a gente vê que Deus chegou já furioso. Deus chegou furioso? Não. Ele só chegou querendo o quê? Conversar, como ele fazia todos os dias. Mas agora, porque ela deu ouvido à serpente, eles, né, agora se esqueceram de como era a voz de Deus. Deus só queria conversar. Deus não estava enfurecido. Deus ele estava abrindo espaço para um diálogo e para que eles se arrependessem. Mas olha o que acontece quando nós ouvimos a voz da serpente. O medo, a desconfiança faz com que a gente nem queira dialogar com Deus. E quando eles começam um diálogo é só para apontar o erro do outro, né? Em nenhum momento eles reafirmam, sabe? Deus oferece justiça e graça, mas eles não recebem. Mas tudo isso também nos mostra que no princípio de todas as coisas, a palavra estava lá. E tudo já estava escrito. Por quê? Porque mesmo o homem dando ouvido à voz da serpente, Deus ainda é misericordioso.
Deus oferece graça e oferece uma promessa. Ei, mesmo, né, tendo juízo, porque não tem como. Mandamento desobedecido gera consequência. Mas as consequências, elas não limitam a graça de Deus sobre as nossas vidas. O problema é, no que é que eu vou me apegar? A graça de Deus ou as consequências que aquilo me gerou? Deus ofereceu graça para eles, mesmo diante de tantos juízos. A mulher, né, sofre dores mensais, dor de parto, mulher sofre, né? O marido, o homem, né, tem que suar agora para trabalhar. A serpente recebeu o seu castigo, mas mesmo com todo o castigo, Deus ainda faz uma aliança. Deus ainda dá uma promessa. Ei, virá um descendente e ele pisará a cabeça da serpente. Mas olha que coisa, né? No início de tudo, o diabo aparece como uma serpente. E no final, ele aparece como? Como que o diabo aparece no final? Como que o diabo aparece em Apocalipse? Como um minha gente. Ele cresceu bastante, né? Qual que foi o juízo para a serpente? Você comerá o pó do que é que nós somos formados? Quem é que alimentou tanto ele para que ele se tornasse um dragão? Queridos, eles ficaram com medo. Eles ficaram com vergonha. Eles ficaram com receio. Eles ficaram duvidosos. Eles ficaram desesperançosos. E se você for ler toda a Bíblia é um relato do povo de Deus. Deus querendo ser Deus e andar com eles. E o povo de Deus desobedecendo. Mas querendo estar com Deus mesmo assim, sabe? Poxa, Miriam, mas né, sacanagem, Deus. Pô, Deus é Deus, a gente, né? A gente é homem. A gente cai no buraco, o buraco é fundo. Poxa, a gente é homem, né? Queridos, Deus só queria mostrar que se Adão e Eva ouvissem a voz dele todos os dias e crescem, eles sairiam vitoriosos sobre o pecado. Mas eles decidiram ouvir outra voz. Mas Miriam, como é que a gente faz então? Porque vocês concordam comigo, né? Eu falei lá que é o dragão. Se o dragão cresceu tanto a serpente, né? Quem é que fez ela inflar e inchar tanto? Todos os dias a serpente continua vindo e oferecendo um diálogo. E esse diálogo, ele sempre começa despretensioso. Ele sempre vai fazer você pensar: foi isso mesmo que Deus falou? Mas será que não foi outra coisa? Aí a gente começa a fazer o quê? Não, realmente é verdade. Não foi bem isso que Deus falou. A gente começa a acrescentar coisas à palavra de Deus, a ponto de nós mudarmos o próprio mandamento de Deus e inutilizarmos. Ou seja, não imagina, né? Imagina, Jesus vai voltar, olha que maravilha. Não, mas imagina, eu não acredito que vai ter juízo. Deus jamais faria isso. Imagina, Deus ama tanto as pessoas. Não, Deus não faria. A serpente continua aqui, ó, todo dia,
fazendo com que a gente desacredite, com que a gente desabilite os mandamentos do Senhor, desabilite aquilo que Ele fez, e com que a gente nem acredite que pode haver juízo se desobedecermos. A gente se apega tanto, sabe? Não vai ter juízo, do que se apegar. Deus me ama tanto que mesmo diante de juízo, Ele irá me proteger. Mesmo diante de coisas terríveis, eu irei habitar debaixo da sombra do Onipotente. E ali eu irei descansar. E a Bíblia toda é um relato disso, queridos. Aqueles que ouviam a voz de Deus, mesmo diante de muitas circunstâncias, mesmo de pragas, diante do deserto, diante do Mar Vermelho, diante de gigantes, eles sempre foram seguros. Por quê? Porque creram na voz, creram na palavra, creram no que Deus falou. Por que é que Abraão é considerado o pai da fé? Porque Deus mandou ele sair do meio dos parentes e Deus não falou para ele para onde ia. Deus só falou, sai. E ele saiu e teve que na caminhada ir ouvindo a voz e crendo que a voz estava levando ele para um lugar seguro. Como é que a gente vence, queridos, então a tentação? Abre lá em Mateus 4. Para a gente ir encerrando. Mateus 4, entenda o contexto. Jesus, ali nos seus 30 anos de idade, vai até João Batista, se batiza, e quando ele se batiza, os céus se abrem, ouve-se, desce em forma de pombo o Espírito, ouve-se uma voz que diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem me comprazo. Então todo mundo ouviu essa voz. E logo em seguida, olha que coisa maravilhosa. Deus mandou Jesus para o deserto. Jesus acabou de ouvir a voz. Você é o meu filho amado. Em você eu tenho prazer. E ele todo engrandecido foi para onde? Para o deserto. E ali no deserto diz, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diálogo. Olha aqui, depois de ouvir uma voz, ele foi levado para o deserto para ouvir outra voz. A gente tem aqui mais um diálogo entre o homem e o diabo. Diz assim, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos, como é que nós vencemos a tentação? Nós não vamos ler todo esse texto que descreve toda a tentação de Jesus. Jesus foi enviado, ele é desde o início de tudo. Desde o início, Deus mostra, desde o início da criação, Deus mostra que a palavra queria se revelar. E quando ela se revela e ela é tentada, a primeira coisa que ela fala, ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, como é que nós vencemos as tentações? Nós vencemos a tentação com a palavra de Deus. Todas as tentações ali que o diabo ofereceu para Jesus, todas elas, Jesus usou a palavra. Todas elas Jesus usou a palavra. Então como é que eu venço quando a serpente vem querer dialogar comigo? Com a palavra. Mas para que eu fale a palavra, primeiro eu preciso ter
preciso saber que palavra é essa, para que eu possa ter armas, para que eu possa saber o que falar. Tem um verso que a gente gosta muito, diz assim, não lembro agora onde está, que eu sou ruim de endereço, gente. Grite nos telhados aquilo que ele tem sussurrado aos seus ouvidos. Queridos, nós somos chamados para gritar para o mundo aquilo que Deus tem sussurrado aos nossos ouvidos. Mas o que é que nós temos ouvidos? Quando fala de sussurro, fala de algo muito perto. Todos os dias nós nos deparamos com duas possibilidades de diálogo: com Deus e com a serpente. O que é que nós temos ouvido? O que é que tem enchido o nosso coração? O que é que tem enchido o nosso conhecimento? De onde é que nós temos obtido conhecimento? Vocês já ouviram falar sobre crenças limitantes? Quem já ouviu falar aqui? Crenças limitantes. É um termo psicológico, mas muito usado por coaches, né? Mas na verdade, gente, está aqui. Tá? Pode até pagar R$5.000, mas assim, se você não viver o que tiver aqui, meu querido, nem todo o dinheiro do mundo vai fazer com que você seja feliz. Mas as crenças limitantes, elas nada mais são do que coisas que nós vamos ouvindo durante toda a nossa vida, que não condiz com quem nós somos, mas de tanto a gente ouvir, a gente passa a acreditar naquilo que nós estamos ouvindo. E essas crença fala por quê? Porque eu acredito naquilo. Elas se tornam limitantes, porque essas crenças, elas não me deixam ser quem eu realmente sou. Talvez você tenha ouvido, você é feia, a vida inteira, né? Principalmente quando criança, as crenças limitantes acontecem. Você é feia, você é gordinha, você é burro, que mais que a gente ouve geralmente? Você não sabe fazer nada direito, você não acaba nada do que você faz, você não consegue fazer o que foi proposto para você fazer, e a gente vai ouvindo aquilo e a gente vai acreditando, e chega uma hora que a gente não consegue mais ser quem nós fomos chamados para ser, e a gente aprende a ouvir só essa voz. Quando outra pessoa nos elogia, nossa, como você está linda, logo você já pensa, eu sou feia, eu sou feia, eu sou feia, porque eu ouvi a vida inteira que eu sou feia, eu ouvi a vida inteira que eu não sou bonita, eu sou feia, eu sou feia. Mesmo você ouvindo, você não acredita. Por quê? Porque você aprendeu a ouvir a outra voz. Sabe, queridos, a tentação, ela está proposta todos os dias e ela vai continuar até o final. E a palavra diz, lá no final, descreve que os vencedores serão aqueles que não amaram a sua própria vida mais do que a palavra. A palavra, ela é desde o início, queridos, e ela é para uma coisa só: dissipar as trevas e nos dar a vida. Mas, infelizmente, todos os dias nós somos chamados a mostrar para Deus que a voz que nós queremos ouvir é a voz que vem dele. E como que isso acontece? Todos os dias nós seremos tentados a dialogar com a voz que não é a voz de Deus. O que é que nós temos falado para essa outra voz? Qual tem sido o nosso diálogo? A gente tem falado a palavra com ele? Ou a gente tem acrescentado coisas sobre essa palavra?
nós precisamos nos firmar naquilo que o Senhor disse. Precisamos ter na mente e no coração aquilo que Ele disse. Porque nós vamos mostrar para o Senhor que nós o amamos se nós o obedecermos. Se obedecermos aos seus mandamentos. Se obedecermos aos seus decretos. E essa obediência, queridos, ela não se limita só ao que eu não posso fazer, mas ao que eu terei se eu obedecer. Sabe? Ele fala, ei, se vocês me obedecerem, vocês terão vida. Uau! Mas não, a gente se apega só ao quê? Eu vou ter morte. Se eu não obedecer, eu vou ter morte. Mas não, Deus falou primeiro, ei, se vocês me obedecerem, vocês terão vida. E vida abundante, sabe? É isso que Deus quer nos proporcionar, uma vida abundante, cheia de luz, porque é a palavra. Aqueles que estão com a palavra, não tem como existir trevas. Todos os dias nós precisamos, sabe? Ei, Deus, nos encontrar com Deus para ouvir a voz dEle. Para que quando crenças vierem sobre nós, a gente consiga. E, gente, não quer dizer que não venha, tá? Todos os dias nós vamos ser tentados a acreditar naquilo que nós não somos. Mas o cristão, ele não pode ser quem ele está pensando que ele é naquele momento. Ele precisa ser quem Deus disse que ele é. Quem é que Deus disse que você é? Deus disse o que sobre você? Deus disse, abre lá em Efésios 1, para a gente terminar. Se o louvor quiser subir, pode subir. Efésios 1, verso 3, diz assim. Diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta. Queridos, quem gosta aqui de conhecer segredos? Não? Existia um plano secreto de Deus. E a palavra diz que ele foi revelado. Olha que coisa. Esse plano ele foi revelado. Sabe como? Olha aqui. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta. Quem aqui quer saber qual é a vontade de Deus? Amém? Olha aqui. A vontade dele. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade.
as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Queridos, pensa, qual é o plano de Deus desde o início? O plano dele era, na hora que a serpente chegou para Eva e falou: foi isso que Deus te disse? O plano dele era que Eva falasse: sai de ré, Satanás, não foi isso que ele disse. O que Deus disse é isso, isso, isso e isso. O plano de Deus desde o início é que nós fôssemos o louvor da sua glória. Nós somos criados para ser o louvor da sua glória. A palavra diz que a gente é tão menor do que os anjos e de glória e honra Ele nos coroou. Que glória é essa? A glória de ter a autoridade de pisar na cabeça da serpente. A glória de ter a autoridade de expulsar demônios. A glória de ter a autoridade de curar os enfermos. A glória de ter a autoridade de pisar em serpentes e escorpiões e nós não sermos atingidos e afetados por isso. Por quê? Porque nós temos alguém que é maior em nós do que aquilo que está fora. O plano de Deus é esse. Nós fomos predestinados para o louvor da sua glória. Deus deseja ser engrandecido através de nós. Agora, a palavra que é desde o início nos convida para proferirmos a sua palavra. Quem é que quer aceitar esse convite nessa noite? De falar as verdades que o Senhor tem dito, de expor ao mundo a verdade e dissipar toda a meia-verdade que existe, sabe? Queridos, entenda, a verdade relativa é mentira, porque a verdade ela não pode ser relativa, a verdade ela é absoluta. Se é, é. Se não é, não é. E nós não podemos ter dúvidas em relação a isso, porque Deus é a palavra e a palavra é a verdade. E aqueles que estão com a palavra, eles têm luz, e tendo luz tem vida. Feche seus olhos nesse momento. Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor nos mostra o seu amor desde o início da fundação do mundo. Como é bom, Senhor Jesus, ver, como é bom sabermos que os seus planos, eles nunca falham. E mesmo talvez ao lermos, pareça que o Senhor em algum momento perdeu a autoridade, ou em algum momento o Senhor deixou escapar as coisas das suas mãos, Pai. Quando nós olhamos toda a história, quando nós vemos o teu sacrifício na cruz, quando nós vemos que no terceiro dia o Senhor ressuscitou e que a morte não pôde vencê-lo, quando nós vemos, Senhor Jesus, o Senhor se entregar em silêncio por nossos pecados, quando nós vemos, Senhor, o Senhor mesmo sendo Deus, deixando toda a sua glória para se humilhar, Pai, o Senhor deixando toda a sua glória para se fazer menor, para se fazer pequeno, por nossa causa, Senhor. Nós podemos ver, Senhor Jesus, que desde o início, nós somos o teu desejo, nós somos, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor planejou. Obrigada, Jesus, porque desde o início, grandes coisas o Senhor tem preparado por nós. Pai, obrigada, Jesus, porque o Senhor fala conosco. Mas, Pai, nessa noite, nós queremos pedir perdão, Senhor Jesus,
Se talvez nós temos dado, Senhor Jesus, ouvido a voz que não é sua. Nos perdoe, Senhor Jesus, se todos os dias, ao sermos tentados, nós temos dado, Senhor Jesus, ouvidos e termos dialogado com uma voz que não é sua. Pai, nos perdoe, Senhor Jesus, porque talvez esse diálogo tenha acontecido, pois talvez a gente nem saiba quem o Senhor é. E isso é terrível, Jesus. Perdoe, Senhor Jesus, a nossa falta de conhecimento. Perdoe, Senhor Jesus, a nossa falta de entendimento. Perdoe, Senhor Jesus, a nossa falta de discernimento, Pai. Mas, Senhor, nesta noite, Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz que no início, quando foi visto trevas, quando foi visto abismo, quando foi visto caos, a Tua palavra diz que quando o Espírito pairou sobre aquilo, o Senhor proferiu uma palavra que trouxe vida. Pai, nesta noite nós queremos sair daqui, Senhor Jesus, com esta palavra. Uma palavra, Senhor, que traga vida. Uma palavra, Senhor Jesus, que elimine todas as nossas crenças. Que tenha, Senhor Jesus, feito com que nós percamos a nossa identidade. A identidade de sermos filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite a gente saia daqui, Pai, crendo que o Senhor nos chamou, crendo na liberdade para a qual o Senhor nos chamou, crendo, Senhor Jesus, que o Senhor tem vida, e não, Senhor, nos limitando, Senhor Jesus, somente as mentiras que Satanás tem colocado sobre nós, as mentiras que ele tem dito sobre nossa vida, sobre a nossa maneira de ser, sobre quem nós fomos um dia ou que nós fizemos de errado, Pai. Que nesta noite nós saímos daqui, Pai amado, convictos de que o Teu amor, Senhor Jesus, foi oferecido para nós na cruz. Que, Senhor Jesus, tudo foi pago naquele dia e que hoje nós podemos ter esperança. Porque, Senhor Jesus, o Senhor não só morreu, mas a morte não o segurou. A morte não o venceu. E isso, Senhor Jesus, nos traz a esperança de que nós podemos vencer também. Porque o Senhor, Senhor Jesus, habita dentro de nós. Pai, que essa verdade, Senhor Jesus, seja, Senhor, hoje enraizada dentro de nós. Pai, que essa verdade, Senhor, seja colocada sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloque de pé nesse momento. E eu queria convidar, de repente, se você tem algumas confusões na sua mente, se você ainda tem algumas crenças aí que te limitam a ser quem o Senhor planejou que você fosse. Eu não estou falando agora do que você pode fazer, mas de quem você é. Você foi criado por Deus. Ele criou você. Ele criou você. E Ele te criou em amor. Ele te criou de uma maneira linda e espetacular. Eu gostaria que você viesse. Se tem alguém aqui nessa noite que talvez não consiga se livrar dessas crenças, talvez se você ainda tem dado lado e ouvido ao que o diabo tem falado sobre você, ou se você não consegue colocar em prática os mandamentos do Senhor, nós queremos orar com você nessa noite. Nós queremos orar por você nessa noite. Nós queremos abençoar a sua vida. Se existe alguém assim aqui, pode vir até a frente se você quiser receber uma oração. Feche os olhos todos vocês, e comece a orar. Eu queria que nesse momento você começasse a se lembrar de palavras que o Senhor diz sobre nós. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Eu não preciso temer mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Ah, Jesus, como é bom saber que os planos do Senhor são maiores que os nossos. Que mesmo na nossa pequenez, mesmo na nossa falta de discernimento, o Senhor continua com o plano de nos tornarmos, Senhor Jesus, tão parecidos contigo, para que o Senhor seja engrandecido. Pai, como é grande isso, o Senhor se tornar engrandecido através de nós, e nós queremos isso sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite eu peço, Senhor, que toda crença limitante, tudo que, Senhor Jesus, tem atrapalhado as suas filhas, Senhor Jesus, de se enxergarem em Ti, Pai, que nesta noite elas saiam daqui sabendo que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que o Senhor tão grande decidiu habitar dentro de nós. Que nós temos o Senhor dentro de nós. E não existe poder maior do que este. O poder de um Deus decidir habitar dentro da sua criação. Pai, não existe poder maior do que esse. Não existe poder maior do que esse. Essa foi a palavra que o Senhor colocou sobre nós. Que nós somos o seu povo e o Senhor é o nosso Deus. Nós somos o seu povo e o Senhor é o nosso Deus. Nada pode mudar isso, Senhor. Nada pode mudar isso. Nesta noite nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor é o nosso Deus. Que a sua palavra é palavra de vida. Que a sua palavra é a verdade. Que nada, Senhor Jesus, nada, Senhor, que venha de outra fonte que não seja o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós colocamos, Senhor, por debaixo dos nossos pés, pro louvor da sua glória, pro louvor da sua glória, pro louvor da sua glória, pro louvor da sua glória. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser vistos por onde quer que andemos. Que o louvor da sua glória seja visto através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.